Olá, nono ano. Hoje nós iremos dar continuidade às ideias de Mendel. Nós conhecemos a primeira lei de Mendel. Vamos conhecer hoje a segunda lei de Mendel. Mas antes disso, vamos fazer a correção da questão anterior, da semana passada. Na questão anterior, diz o seguinte: uma planta A e outra planta B de ervilhas amarelas. Então, A e B são de ervilhas amarelas. A questão, preste atenção, A e B são ervilhas amarelas. E C tem ervilhas verdes. Só que os genótipos de cada um aqui é desconhecido. Então, A e B nós sabemos que produzem ervilhas amarelas, mas eu não sei se é um homozigoto dominante ou heterozigoto. Mas C, ele fala que são ervilhas verdes. Então, no cruzamento de A e C, originaram 100% amarelas. De B e C, 50% foram amarelas, 50% foram verdes. Então, vejam só. No início, ele diz que A e B são ervilhas amarelas. Então, se elas são ervilhas amarelas, elas só podem ser do tipo Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. Por quê? Se vocês estão lembrados, a cor amarela é cor dominante. Já C, por ser ervilhas verdes, será Vzinho, Vzinho. Então, é a cor recessiva. Se é cor recessivo, letra minúscula, iguais. Quando cruzou A e C, 100% foram amarelas. Então, sabendo que C é verde e ela é recessivo, para que todos os seus descendentes forem de origens amarela, então A só pode ser Vzão, Vzão. Então, lembra do cruzamento de Mendel, quando ele cruzou linhagens puras de ervilhas, todas deram origem amarelas. Então, qualquer cruzamento com dominante, quando é homozigoto dominante, todas as características serão de dominante. Então, se A e C foram 100% amarela, o genótipo de A será Vzão, Vzão. O genótipo de C, nós sabemos, Vzinho, Vzinho, porque é verde. Então, se é verde, não tem outro genótipo, a não ser Vzinho, Vzinho. Quando cruza B com C, 50% amarela, 50% verde. Então, se eu já sei que C é Vzinho, Vzinho, homozigoto, então B não pode ser Vzão, Vzão, por quê? Porque se fosse Vzão, Vzão, seriam 100% amarela. Mas como deu 50% amarela, 50% verde, B só pode ser Vzão, Vzinho. Então, a alternativa correta é a letra C. Quando nós temos Vzão, 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 Vzinho e Vzinho, Vzinho. Espero que vocês tenham entendido. Dando continuidade no módulo de vocês, na página 52, onde nós temos aí conexões, genes com vários alelos. Então, acompanhe a leitura comigo. Todas as pessoas têm 2 alelos de um mesmo gene, um herdado da mãe e outro do pai. Isso segundo a primeira lei de Mendel. Existem algumas características em que os genes apresentam mais de 2 alelos, embora a pessoa só tenha 2 deles. Um exemplo são os tipos sanguíneos do sistema ABO humano. Nesse sistema, as pessoas podem apresentar os seguintes grupos sanguíneos. Então, no sistema ABO, podemos ter o tipo sanguíneo A, o B, AB e O. O gene que determina esses grupos sanguíneos tem 3 tipos diferentes de alelo. Então, nós temos genes IA, IB e o Izinho. Esses são os genes que condicionam os tipos sanguíneos. Então, são 3 genes, e não 2, como nós vimos nos exemplos anteriores. Não existe dominância, então, nesse caso, não há dominância entre os alelos IA e B, e por isso eles são chamados de codominantes.
O alelo Izinho, ele é recessivo. Então, observe aí a tabela. O fenótipo do tipo sanguíneo A tem genótipo IA, IA ou IA, Izinho. O B, IB, IB ou IB, Izinho. O AB, IA, IB. E o O, Izinho, Izinho. Agora vamos ver essa questão aí abaixo. Em um casal, a mulher tem sangue do tipo B. Então, se a mulher tem sangue do tipo B, cujo genótipo é IB, Izinho, e o homem tem sangue do tipo A, cujo genótipo é IA, Izinho, quais são os tipos sanguíneos que seus filhos poderão ter? Então, quais os tipos sanguíneos que os seus filhos poderão ter? Nós iremos fazer a tabela de cruzamento dessa forma, parecendo o jogo da velha. Nós temos aí. Essa parte não será preenchida, por isso que eu coloquei esse traço aí. Então, nós temos o genótipo para o tipo B. Nós iremos separar, não é isso? Não podemos colocar os dois juntos. Então, cada quadrado acima terá um gene. Então, eu vou colocar o IB, Izinho. Abaixo, aqui foi o da mulher, não é isso? Aqui do homem. Então, abaixo eu vou colocar o tipo sanguíneo do homem. IA separado. Izinho. Depois que eu separo os genes, nós iremos juntá-los para saber os possíveis tipos sanguíneos dos seus filhos. Então, esses 4 quadrados aqui serão para uni-los. Então, eu tenho aqui IA com IB, IA, IB. Então, IA, Izinho, IA, Izinho. Izinho, IB, IB, Izinho. O Izinho sempre vai ficar por último, tá? Izinho com Izinho, Izinho, Izinho. Então, esses são os genótipos possíveis. Então, nós teremos uma criança, 25% de probabilidade de ser do tipo AB. Então, qual é o fenótipo? Se o genótipo é IA e B, o fenótipo será AB. Se o genótipo aqui IAzinho, o fenótipo é do tipo A. O genótipo IBzinho, fenótipo do tipo B. Izinho, Izinho, do tipo O. Então, vocês observam aquela tabela. Então, nós temos aqui o cruzamento desse casal. Os filhos poderão ter sangue do tipo A, do tipo B, do tipo O e do tipo AB. Então, ele poderá ter de qualquer um dos tipos sanguíneos do sistema OAB. Então, um outro exemplo. Se os pais, tanto o homem como a mulher, forem do tipo O, a probabilidade de ter filhos do tipo A, não há. Então, se os pais forem do tipo O, todos os filhos, 100% dos filhos, a probabilidade é que o tipo sanguíneo seja do tipo O. Por quê? O genótipo para o tipo O é Izinho, Izinho, não é isso? O genótipo é Izinho, Izinho. Então, como só tem O, o genótipo é tipo Izinho, Izinho, então só vai formar Izinho, Izinho. Então, não há probabilidade alguma de um casal do tipo O, tanto o homem como a mulher, ter filhos do tipo sanguíneo A, B ou do tipo AB. Vou deixar um desafio para vocês. Vocês vão tentar responder e me entregar na próxima aula. Então, no final do vídeo, eu vou colocar esse desafio sobre o sistema sanguíneo. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Continuando, nós temos aí avançando nas ideias de Mendel, ainda na página 52. Então, com o avanço de seus estudos com as ervilhas, Mendel questionou a transmissão de características
em conjunto entre as gerações, ou seja, existiam várias características como cor de semente, textura, altura e entre outras. Será que a transmissão de uma das características interferia na hereditariedade da outra? Com a intenção de investigar as suas suposições, Mendel analisou em conjunto duas características de sementes de ervilha, como a cor, verde ou amarela, e a sua forma lisa ou rugosa. Inicialmente, ele cruzou plantas de ervilhas que apresentam sementes amarelas e lisas com plantas de ervilhas que tinham sementes verdes e rugosas. Essas plantas eram homozigotas com genótipos Vzão, Rzão, Rzão. Isso para amarelas e lisas. Vzinho, Rzinho para verdes e rugosos. Com esse cruzamento na geração F1, formaram-se somente ervilhas com sementes amarelas e lisas, com genótipo Vzão, Rzão, Rzinho. O resultado já era previsto, pois a cor amarela e a textura lisa são características dominantes que Mendel já havia pesquisado. Então, as plantas formadas na F1 com o genótipo Vzão, Rzinho, podem formar 4 tipos diferentes de combinações. Então, os gametas formados são os seguintes: Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Lembrando-se que cada gameta deve ser apenas um dos alelos de cada característica. Então, observe aí o quadro abaixo, como acontece o encontro desses gametas e mostrando aí os genótipos e os fenótipos desse cruzamento. Esse quadro é o quadro de Punnett, que simplifica, ajuda melhor aí no cruzamento. Então, observando o quadro, podemos perceber que temos 16 possibilidades, que algumas características se repetem. Mendel observou que na F2 se formaram 4 fenótipos possíveis para as sementes. Então, as amarelas lisas foram 9 para cada 16, as rugosas 3 para cada 16, verdes 1 para cada 16 e verdes lisas 3 para cada 16. Então, vamos para a questão. Diferente da primeira lei, na primeira lei de Mendel, o cruzamento ele só é realizado para apenas uma característica. Na segunda lei, o cruzamento ele pode ser realizado com mais de uma característica, 2 ou mais. Então, na página 53, nós temos a seguinte: considere que em uma espécie de planta, a cor do fruto pode ser branca, recessivo, então branca. Vamos colocar aqui. A cor branco é recessivo, condicionado pelo gene Bzinho. Ou alaranjado. Alaranjado é dominante, condicionado pelo gene Bzão. Já o formato do fruto, então nós temos aqui o formato do fruto, que pode ser do tipo discoide, representado pela letra E, então é maiúsculo porque ele é dominante, ou esférico. Ele é recessivo, então será Ezinho. Então, o primeiro passo, a gente aqui identificar os genes, quem é dominante e quem é recessivo. Então, como as características, eles são condicionados em pares, então nós temos aqui o branco recessivo. Então, recessivo, Bzinho é o mais fácil de identificar. Toda característica recessiva vai ter como a apresentação 2 letras minúsculas. Nós temos aqui o esférico, que também é recessivo quanto ao formato, então vai ser Ezinho. O alaranjado e o discoide são características dominantes. Se elas são características dominantes, elas podem ser do tipo homozigoto, ou seja, 2 letras maiúsculas. Pode ser também heterozigoto, Bzinho. O mesmo para o discoide, homozigoto, 2 maiúsculas, ou heterozigoto, 1 maiúscula e 1 minúscula. Então, isso vai facilitar para que a gente possa separar os genes e realizar o cruzamento. Então, continuando, diz o seguinte: foi realizado um cruzamento entre
entre plantas com frutos esféricos alaranjados. Plantas com fruto esférico alaranjado. Homozigoto. Então, homozigoto. Se foi realizado o cruzamento com plantas do tipo esférico alaranjado, homozigoto. Então, esférico vai ser ezinho, ezinho. Alaranjado, homozigoto. Então, se é homozigoto, bezão, bezão. Vocês lembram? Homozigoto, duas letras iguais. Heterozigoto, letras diferentes. Então, esse vai ser o genótipo para o esférico alaranjado. E plantas foi cruzado com plantas brancas, discoide, também homozigotos. Então, foi feito o cruzamento com plantas brancas, discoide, também homozigoto. Então, se discoide aqui é homozigoto, ele só pode ser exão, duas letras iguais, homozigoto dominante. O branco, ele só tem o bezinho, né? Não existe outra forma de genótipo. Então, nós já temos aqui o genótipo para essas características. Então, quais serão as características dos frutos formados na F1? Então, realiza o cruzamento entre dois indivíduos da F1 e explica os resultados encontrados na F2. Então, vejam aqui, nós temos no F1 é o cruzamento entre esses dois, né? O início. Primeiro, o que nós deveremos fazer é separar os genes. Então, quais são os genes possíveis que eu posso ter aqui? Como eles são iguais, são todos homozigotos, então, os gametas possíveis é zinho, bezão, ezão, bezinho. Então, só terei esses gametas. Por que esses gametas? Vou repetir novamente. Por que só terei esses tipos de gametas? Porque todos são homozigotos. Então, tanto a primeira característica como a segunda, homozigoto. Mesmas letras. Homozigoto, mesmas letras. Então, só vou ter um tipo de gameta, que é o ezinho, bezão, ezão, bezinho. Então, sempre que vocês tiverem o cruzamento entre gametas homozigotos, para todas as características, só vai possuir um gameta. Então, para fazer o cruzamento, vamos usar o quadro. Como eu só tenho aqui um, eu só tenho um aqui, né? Eu usei esse quadro, então não é necessário fazer o quadro com esses 9 quadrados. Eu vou fazer diferente, apenas com 2. Então, aqui colocarei os gametas. Nós temos o gameta ezão, bezinho, e o gameta ezinho, bezão. Juntando, nós teremos aqui, ó, sempre a letra maiúscula virar primeiro, tá? Aqui, por que aqui não veio primeiro o bezão? Porque são características diferentes. Então, aqui eu vou juntar o E com o E. Então, ezão, ezinho. O B com o B. Bezão, bezinho. Então, que característica é essa? Então, se eu tenho aqui ezão, ezinho, então, aqui é característica discoide. Ezão, ezinho. Bezão, bezinho, é alaranjado. Então, do cruzamento desses tipos de plantas, deu origem a plantas discoide alaranjado. Então, discoide alaranjado. Entenderam o porquê? Discoide, aqui deu ezão, ezinho.
Então, só pode ser discoide, não pode ser esférico, porque Ezinho, Ezinho. Bzão, Bzinho. Bzão, Bzinho, só pode ser alaranjado. Então, discoide alaranjado, ou alaranjado discoide. Para característica. E a questão, ela disse que houve um autocruzamento dessa geração aqui. Então, pegou 2 indivíduos dessa geração. Ezão, Ezinho, Bzão, Bzinho, foi cruzado com outro indivíduo com a mesma característica do genótipo. Então, vamos fazer o cruzamento. Como se trata de 2 características, o quadro ele precisa ter 16 quadradinhos. Então, ó, o cruzamento vai ser maior. Então, aqui nós iremos colocar 5 colunas. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5 colunas. E 5 linhas. Vamos ver se vai dar certo aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, aqui ficarão os gametas. Então, quais gametas possíveis nós podemos fazer? É isso aqui. Desse lado, como são iguais, então os gametas que eu for separar aqui servirá para o outro também. Então, é bem simples, ó. Para separar os gametas, vocês vão fazer o seguinte. Pega o E e junta com B. Então, Ezão, Bzão. Esse Ezão com Bzinho. Nós temos Ezão, Bzinho. Já fiz com um Ezão, agora eu vou pegar o segundo E. Ezinho, Bzão, Ezinho, Bzão. Ezinho, Bzinho, Ezinho, Bzinho. Esses são os gametas. Como é igual, então os gametas serão iguais. Quando você separa, você vai distribuir aqui os gametas. Eu tenho Ezão, Bzão, Ezão, Bzinho, Ezinho, Bzão, Ezinho, Bzinho. O mesmo na coluna, porque são genótipos iguais. Então, serão iguais. Pronto, feito isso, nós iremos juntar e colocar as possibilidades. Então, lembrando, E com E, B com B. Então, Ezão com Ezão, Ezão, Ezão. Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. Vamos fazer primeiro a primeira linha, depois vamos seguindo as outras. Ezão, Ezão, Bzão, Bzinho. Ezão, Ezinho, Bzão, Bzão. Ezão, Ezinho, Bzão, Bzinho. Vejam que é só unir e colocá-los aí. Ezão, Ezão, Bzão, Bzinho. Sempre o maiúsculo primeiro. Ezão, Ezão, Bzinho, Bzinho. Ezão, Ezinho. Aí, Bzinho, Bzão, Bzão, Bzinho. Ezão, Ezinho, Bzinho, Bzinho. Bzinho, 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 Bzinho. Ezinho, 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 Ezinho. É só repetir os dois. O E e o E minúsculo, Ezinho. Bzinho com Bzão, Bzão, Bzinho, Bzinho com Bzinho, Bzinho, Bzinho. Então, terminamos aqui o cruzamento. Mas ele quer saber, interprete os resultados. Na letra A, quantos deles correspondem ao fenótipo discoide alaranjado? Então, quantos deles são discoide alaranjado? Para ser discoide, Ezão, Ezão, tipo de discoide, Ezão, Ezão, ou
Ezão, ezinho, não é isso? E para ser alaranjado, ele pode ser do tipo que bezão, bezão, ou bezão, bezinho. Então, veja. Ezão, ezão, com bezão, bezinho. É assim? Então, para que ele seja discoide alaranjado, ele precisa ter esses genótipos. Então, se ezão, ezinho, discoide, então eles são dominantes, né? Todos dominantes. Então, quantos genótipos nós temos aqui? Vamos ver. Desse tipo. Então, eu tenho aqui um. Eu vou riscar. Eu tenho aqui um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9. Então, na letra A, vocês vão colocar 9 para cada 16. Tem essa característica. Então, entenderam, né? Na letra B, quantos deles correspondem ao fenótipo discoide branco? Então, vamos ver. Discoide é o E maiúsculo, então ele é dominante. E branco, ele é recessivo. Bzinho. Então, para ser discoide, eles podem ser cidiscoide. Vamos ver aqui, discoide. Ele pode ser ezão, ezão ou ezão, ezinho. Já branco só pode ser bezinho, bezinho. Então, nós temos esses dois tipos genótipos aí para ser identificado. Vamos ver quantos tem aí. Nós temos. Então, nós temos aqui ezão, ezinho 1. Nós temos aqui também, ó. Então, dominante para o E, recessivo para o B. Dominante para o E, recessivo para o B. Nós temos mais aqui, dominante para o E, recessivo para o B. Temos mais algum dominante para o E? Não temos, então são 3. Então, na letra B, vocês vão colocar 3 para cada 16. Por que 3 para cada 16? O total aqui são 16 possibilidades. E nós encontramos 3 genótipos desse tipo. Então, 3 para cada 16 na letra B. Na letra C, quantos deles correspondem ao fenótipo esférico alaranjado? Então, esférico é recessivo para o E e alaranjado, ele é dominante no B. Então, recessivo E, dominante B. Então, recessivo E e dominante para o B. Então, pode ser ezinho, ezinho, bezão, bezão, ou ezinho, ezinho, bezão, bezinho. Então, quantos fenótipos eu tenho com esse genótipo aqui? Eu tenho aqui um. Então, recessivo E, dominante B. Recessivo E, dominante B, 2. E nós temos isso aqui também, 3. Então, essa característica na letra C também são 3 para cada 16. E sobrou apenas esse genótipo, ezinho, ezinho, bezinho, bezinho. Então, observando lá na característica ezinho, ezinho, é a característica do esférico. Bezinho, bezinho, é a característica para o branco. Então, aqui ele é esférico, branco. Então, qual é a probabilidade? Na letra D, 1 para cada 16. Bem complicado, né? Quando envolve mais de uma característica, ele fica um pouco complicado. Mas não se preocupe, nós teremos mais exemplos. Nas próximas aulas eu vou colocar outros exemplos para vocês. A gente vai mastigando esse assunto um pouquinho mais devagar, porque ele é um pouco complicado. E como nós estamos assim à distância, fica difícil também tirar dúvidas, né? Mas espero que vocês tenham entendido um pouco. Eu vou deixar uma questão apenas para vocês tentar responder. E vocês vão responder a questão 5 na página 55.
E a questão 7 da página 56. Então, a questão 5, página 55, e a questão 7 da página 56. Quero que vocês tentem responder. Não se preocupe se vocês errarem, não conseguirem, mas tenta responder. E me manda alguma coisa, se vocês entenderam, qual dúvida vocês têm, o que é que vocês querem que eu passe mais alguns exemplos. Então, na próxima aula, a gente só vai resolver questões. Então, tirem suas dúvidas, por favor, mandem as suas dúvidas e digam o que vocês querem que eu revisa mais para que vocês possam entender. Até mais!